Diga, Hideki. Pessoal, eu tinha uma pergunta que eu queria fazer, mas até já vi que o Fábio fez uma pergunta parecida aqui, já vou emendar as duas. Ele falou, bom, vamos lá, a perguntinha, ele falou, a automação de processo compete contra a robotização numa linha do tempo de 5 anos adiante? Eu ia te perguntar justamente se, assim, eu, na minha visão, claramente que não, em termos de funcionalidade, eu acho coisas distintas, mas eu tenho tido a percepção, não tenho muita certeza porque eu não trabalho diretamente com a venda das ferramentas, mas tenho tido a percepção de que o mercado tem interpretado como o RPA é o novo, então não preciso mais de BPMS, né? Tenho essa impressão, não sei se é verdadeira. E aí ele fala funcionalmente mesmo, né? O Uhum. negócio que a automação compete com robotização, né? Essa percepção, ela é influenciada muito pelo fato de que estamos falando de processos, certo? As duas siglas falam de processos, automação de processos, de alguma forma. E aí, para a gente entender qual é o papel de cada uma dessas tecnologias, a gente precisa entender que quando eu falo em processos, eu posso estar falando algo tão em alto nível quanto a cadeia de valor da minha empresa, que é representada na forma de um processo, onde eu organizo, né, cada macroatividade, como cada uma delas contribui para gerar valor umas às outras na entrega do produto ou do serviço para o meu cliente, até um processo de negócio ponta a ponta, como, por exemplo, né, do início da demanda do cliente, todos os processos de trabalho executados para se entregar o resultado, o produto ou serviço para ele, num nível, né, de já identificação das principais atividades. Essas atividades, elas se desdobram em processos de trabalho, onde você tem a colaboração dos diferentes participantes, tá? E que muitas vezes ele é subdividido, e esses processos de trabalho, ele é composto de atividades, e essas atividades são feitas através de processos operacionais. Tá? A gente sabe disso porque um processo operacional nada mais é do que aquele passo a passo que tinha lá um documento chamado POP, Procedimento Operacional Padrão, que descrevia os passos de um procedimento de trabalho, que na verdade era um processo operacional, que era uma parte de um processo de trabalho, que é parte de um processo de negócio, que é parte do processo organizacional, né, de uma cadeia de valor organizacional. Então, é importante entender isso. Enquanto os RPAs e os IPAs, né, agora o IPA também, que é o Intelligent Process Automation, que é o RPA, começando a ser embutido de tecnologias mais inteligentes, porque o RPA puro ele é muito direcionado à operação sequencial de passos, né, mas enquanto ele atua, né, os robôs de RPA atuam na execução de passos operacionais, você pode até combinar ali a sequência de orquestrar, né, um fluxo de algumas atividades que ele vai realizar para entregar uma determinada parte, mas dificilmente ele vai fazer um processo de trabalho, um processo de negócio inteiro, porque ele envolve orquestração, orquestrar algumas regras que vão te definir caminhos diferentes a ser seguidos, orquestrar trabalhos de pessoas e robôs e sistemas, e aí então entra o BPMS. O BPMS nunca automatizou o trabalho em si, ele automatizava a orquestração. Tipo, eu tenho um chamado, todas as atividades, todos os participantes que são envolvidos até eu ter esse chamado atendido, né, esse processo resolvido, e isso pode envolver pessoas de diferentes áreas, pessoas com diferentes habilidades e conhecimentos e papéis. No meio delas, algumas atividades que são acionamentos de automatizações, que são integrações automáticas com sistemas. E agora, algumas dessas atividades orquestradas também podem ser feitas por robôs. Então, em vez de competirem, elas tratam de processos em níveis diferentes. E aí o que você tem é uma colaboração. É por isso que quando o Gartner fala da hiperautomação, ele fala que hoje a automação ela se baseia muito no Corpa, né, nas tecnologias que colaboram com o RPA. Então, RPA com machine learning, RPA com chatbots, RPA com processamento de linguagem natural, RPA com document ingestion, né, é o Corpa. E a tendência é que para você viabilizar a hiperautomação, você precisa ampliar o seu conceito de que é um processo que precisa ser automatizado e controlado e medido e gerenciado, que não é só aquela atividade operacional que vai te trazer ganhos de fato para a tua organização. Não adianta você ter lá uma atividade que você automatiza, que antes eram 5 pessoas fazendo, e se gastava, sei lá, cada
vez que eu passava por um item ali, gastava 10 horas para o meu processo ir para frente, e agora eu aumentei minha capacidade de, sei lá, 20 itens por dia para 100 itens por dia. Se no downstream do meu processo, nas próximas etapas do meu processo, vai ficar engargalado porque os outros participantes não têm a capacidade de atender aquele aumento de demanda. Então, não vai adiantar eu trazer um ganho de eficiência, né, se eu não avaliar um ganho, se eu não avaliar o meu processo inteiro, tá? Então, por isso que o Gardner fala, quando ele fala sobre a hiperautomação, ele diz que essa visão de corpo ela tem que ser também transformada para uma visão integrada de tecnologias, que é o Digital Ops, o Digital Operations, a caixa de ferramentas do Digital Operations. Ele tem no seu núcleo RPA, BPM, BRMS e Platform as a Service, APAS. Então, essas tecnologias, elas colaboram, elas não concorrem. Eu vou trazer... eu achei que mandou bem. O pessoal aí comenta no chat depois.